Podemos fazer onde nós trabalhamos, podemos fazer em qualquer outro ambiente, mas quando a gente está na casa do Senhor, num lugar preparado, um ambiente preparado pelo Espírito Santo, como é bom a gente se despir e nos apresentar como somos a Ele. E não existe um momento melhor como esse, a comemoração de um aniversário, uma data tão importante. Todos nós esperamos o dia do nosso aniversário. Alguns comemoram de uma forma, outros comemoram de outra. Alguns, por um motivo, talvez não gostem tanto dessa data. Outros não precisa nem de um incentivo de alguém, por si só já comemora. Mas como é importante essa data para todos. E como é importante a gente estar aqui nessa noite com vocês, com o pastor Tiago, com a família, com a visão de reino. A gente se conheceu através do pastor Tiago, que congrega aqui, da Rô. Foram fazer o Casados para Sempre conosco. Hoje são líderes, pastores desse ministério. E ali nasceu uma amizade, do pastor Tiago comigo, de mim para ele. E a gente tem traçado algumas coisas juntos aí. Quem sabe para o ano que vem a gente esteja mais juntos, servindo ao reino. Em nome de Jesus. Quero aproveitar e apresentar aqui a minha esposa, a Rafa, está ali de verde, linda. A Manu, a nossa filha, que tem 14 anos. A Catarina era uma ruivinha que estava andando por aqui, andando não, no colo, passando de colo em colo, porque ela não para, de 1 ano. Está ali o meu co-cunhado Pierre, a Dani, irmã da Rafa, a Gabi, irmã da Rafa. A Bia, filha do Pierre e da Dani, o John e a Júlia, e o Henrique que está por lá, e o Nado e a Mi, que congregam com a gente, fazem parte lá do Ministério de Louvor, e vieram prestigiar hoje aqui essa linda comemoração em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por essa noite, por esse momento, por essa data tão especial, onde nós estamos aqui juntos como filhos de Cristo, comemorando 9 anos. 9 anos, Senhor, comemorados de uma forma única e especial em Ti, Pai. Te agradecendo desde o início, desde o primeiro dia, do primeiro pensamento, da primeira impressão no Espírito, de fazer com que essa igreja se tornasse a Tua igreja, Pai. E hoje, passado esses 9 anos, a realidade continua, incentivando e ministrando vidas, irmãos, famílias. Pai, eu sou grato por poder fazer parte dessa data. Sou e me sinto, Pai, honrado em poder comemorar esses 9 anos, juntamente com os irmãos que aqui te servem, que aqui congregam, que aqui estão, Pai. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos eles, renovando, fortificando, abençoando, ministrando a vida de cada um, pelo poder que há somente no Teu nome. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra seja conduzida ao coração de cada um, de uma forma única e especial, para que eles possam viver aquilo que Tu já tens para eles. Nós repreendemos todo mal, todo espírito que venha atrapalhar na comunicação, nós repreendemos em nome de Jesus. Que Tu possas, Senhor, amigo Espírito Santo, de uma forma única e especial, falar com cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 2, o versículo de número 20. Quando o pastor Tiago me fez esse convite, e aí eu perguntei para ele: pastor, tem algum tema específico para essa data tão especial, tão linda? E aí ele colocou lá no WhatsApp: olha, a única coisa que a gente pensou foi uma vida. Depois dessa uma vida, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, te mostrar, te fazer com que você possa ser ministrado também. E eu sempre digo que para quem ministra a palavra de Deus é um grande privilégio, porque vocês não têm ideia de como o Senhor, de como o Espírito Santo fala conosco quando a gente está preparando uma mensagem. Vocês não têm noção de como o Senhor mexe com a gente, de como o Senhor chacoalha, de como o Senhor mostra como a gente ainda precisa e tem necessidade de estar mergulhado na palavra dele para aprender cada vez mais. E essa tarde eu separei para isso, para estar mergulhado em Deus, para estar buscando o Senhor. E elas tentando fazer a Catarina dormir, e eu com fone de ouvido, escutando louvor e preparando a mensagem. E daqui a pouco eu começo também a cantar junto e louvar, e aí elas vêm: ó, abaixa o som aí. Só que, como os irmãos já sabem, eu não sou nem um pouquinho bom para louvor, para música, para letra. Eu consigo acabar com um louvor em alguns minutos, não precisa levar muito tempo. Então, quando eu ouço assim um louvor, eu fico maravilhado, porque é um dom e uma graça que alguns têm, que eu não tenho. Por isso que Paulo diz que cada um faz parte do corpo e cada um dá o seu melhor dentro desse corpo, e assim esse corpo é bem ajustado e caminhando em Cristo Jesus. Mas vamos lá, Gálatas capítulo de número 2 e o versículo de número 20 diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? Bem, essa aqui é uma declaração de Paulo à igreja de Gálatas, e que declaração! Ele faz essa declaração justamente quando ele confronta Pedro, quando Pedro se mostra pendendo para o lado dos gentios e depois pendendo para o lado dos judeus, e Pedro e Paulo, naquela postura dele de muita certeza de quem ele é em Cristo, ele vai lá e repreende Pedro, não somente Pedro, alguns outros discípulos, que por causa da vinda de alguns judeus aonde eles estavam deixando os gentios de lado e ficando só com os judeus. E aí Paulo vai lá e repreende Pedro, e depois faz algumas declarações, e dentro dessas declarações ele declara justamente isso que nós acabamos de ler. E ele começa essa declaração dizendo: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, ou na minha versão, na versão do Maurício, e essa uma vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que amou e se sacrificou por mim. Por que Paulo diz que ele foi crucificado? Justamente porque ele entendeu o maior sacrifício de todos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Paulo ele fala que ele foi crucificado, ele diz: eu morri, e agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que declaração forte, que afirmação veemente daquilo que ele vive, de dizer que ele já não vive mais porque ele foi crucificado, assim como Cristo foi crucificado por
amor. Viver uma vida cristã parece algo impossível. Talvez olhando para essa declaração de Paulo, é forte, né? A gente chegar para alguém e dizer assim: fui crucificado juntamente com Cristo. Se a gente olhar o caminho que levou Cristo à crucificação, o que Ele passou, o que Ele sofreu, o que Ele padeceu, o quanto Ele foi humilhado, quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia no seu espírito, quantos momentos em que Ele teve que se retirar e orar ao Pai para buscar forças que Ele não tinha, que Ele não estava suportando, para chegar lá no fim, já crucificado, e dizer: está consumado. Será que nós teríamos essa coragem? O que será que Paulo estava querendo dizer quando ele diz: fui crucificado? Quando a gente pensa nessa nova vida, ou uma vida, quanta coisa a gente traz conosco, quantas marcas, quantas impressões no nosso espírito, quantas dúvidas, angústias, medos, problemas, talvez síndromes que a gente carrega, para a gente chegar talvez em um momento e fazer uma declaração como Paulo fez. E às vezes quando a gente olha para essa vida cristã e a gente olha para o sacrifício de Jesus, essa vida cristã parece ser algo impossível. Mas eu vou contar algo para vocês. Por conta própria é impossível. Pela nossa força é impossível. Tentar viver a vida cristã, tentar ser um discípulo de Cristo, onde a gente tem que negar-se a si mesmo e tomar uma cruz, parece algo difícil. Tentar viver essa vida cristã pelos próprios esforços nossos é como tentar navegar em terra firme. Não vai acontecer. A gente não vai sair do lugar. Não vai dar muito certo. É necessário que o navio esteja descansando onde? Nas águas. O navio da nossa vida tem que descansar nas águas. E talvez pela vida que a gente leve hoje, uma vida que nos exige muitas coisas. O pastor Tiago falou que é muita informação, é muita resposta que a gente tem que dar em tempo recorde, é muita coisa que a gente tem que processar. A gente não está sabendo descansar sobre as águas. O pastor Tiago, ele citou 2 versículos aqui, Filipenses 4:12 e 4:13. Sei bem o que é passar por necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo que mais marca a gente, até por ser menor, é o tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós não podemos todas as coisas se a gente não entender que com as nossas próprias forças não dá. Quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Isso é diferente.
E aqui talvez Paulo ele viveu o êxtase de uma palavra grega que reflete exatamente esse tudo posso, que me fortalece, que talvez vocês já ouviram e às vezes a gente não sabe muito bem o significado, que é dunamis, que é uma força inexplicável que vem somente do Espírito do Senhor ao nosso espírito. Mas isso só é possível ao cristão sincero de coração. E aqui tem uma diferença que a gente precisa entender: o cristão sincero de coração não é o cristão perfeito ou ideal, mas é o cristão real. Aquele que vive Cristo na integridade daquilo que você é, inteiro, único, do jeito que Deus te fez. Com os seus erros, com as suas falhas, mas também com as suas virtudes e as suas qualidades. Agora, quando a gente é esse cristão sincero de coração, e devido à sua união vital com Cristo, através do Espírito Santo, você recebe esse poder que vem somente dele. Então, se você já decidiu por Cristo, saiba que há um poder exclusivo agindo em você. Isso quer dizer que você é melhor do que qualquer outra pessoa? Não. Talvez é por esse mesmo motivo que a gente vai ter que fazer, ou a gente vai ter que usar aquela frase que João Batista usou: é necessário que ele cresça e eu diminua, porque ele é o noivo, eu sou o amigo do noivo, e o amigo do noivo se alegra só em ouvir a voz do noivo. Precisamos descansar o nosso navio nas águas tranquilas, para a gente ouvir a voz do noivo. Não podemos ter uma vida se a gente não aprender a ouvir aquele que nos dá o dom da vida. É isso que Paulo ele fala também aqui, dentro daquilo que o pastor Tiago já falou. Ele diz: eu sei viver, ou eu sei passar por necessidade, eu sei andar com fartura, mas ele está dizendo: mas isso não move a minha vida, porque eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Que ele está dizendo: eu aprendi algo que eu não sabia, mas isso é um mistério. E aí eu vou dizer para vocês, eu amo a palavra de Deus, eu sei que tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Se eu quero conhecer o meu Deus, se eu quero conhecer Cristo e o Espírito Santo, a palavra de Deus é suficiente. Mas o Senhor, Ele se importa tanto contigo, mas tanto contigo, que tem momentos que Ele quer sussurrar no seu ouvido, tem momentos que Ele quer te dar direção, tem momentos que Ele quer te dar propósito de vida, tem momentos que Ele quer, como um pai, olhar dentro dos seus olhos e dizer: filho, a gente vai ter que mudar, porque aquilo que você está fazendo não está dando certo. E isso é necessário para nós. E Paulo, ele entendeu isso. Quando Paulo ele diz assim: cara, tudo posso naquele que me fortalece, não é porque ele tinha força, não é porque ele era o bom, não é porque ele era o cara, mas ele sabia que ele só podia essas coisas porque tinha alguém que agora estava sobre a vida dele, que é Jesus. Ele era regido pelo Espírito Santo de Deus. E esse dunamis, que é uma dinamite, é algo dinâmico, ele vem sobre a vida daqueles que entendem isso. Pensa você como uma dinamite na mão do Espírito Santo. Pensa a sua vida dinâmica em Deus. A abundância que Paulo fala aqui, a fartura que ele fala aqui, ou até
o transbordar do que ele vivia, ele viveu num tempo que ele não servia a Cristo. Em outra passagem a gente vai ver ele dizendo que aquilo para ele era como esterco, não vale de mais nada. Porque uma vida que ele tem agora, tem muito mais valor do que aquilo que ele tinha. A intimidade, a busca, o poder explosivo do Espírito Santo, as conversões, os milagres, os prodígios, as maravilhas, e a verdade da palavra que liberta. E aí dentro disso, a gente tem uma vida dinâmica, né? Todos nós temos. Muitos de nós acordamos cedo e bem cedo. Vamos dormir tarde e às vezes bem tarde. Mal descansamos e já temos que recomeçar. Então a gente tem uma vida dinâmica e parece que cada vez ela está mais dinâmica. Parece que nos falta tempo. Parece que nos falta horas para a gente realizar tudo aquilo que a gente gostaria de realizar durante um dia. E a gente vai traçando o caminho da nossa vida, às vezes como a gente quer, como a gente acha que tem que ser, como a gente deve fazer. Talvez a gente até tenha a noção de que a gente precisa fazer a coisa certa e não faz. E aí Jesus, ele vem numa declaração linda e maravilhosa de João 14,6, que ele fala para os seus discípulos, quando ele é inquirido de algo, e ele diz: olha, eu asseguro a vocês que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ele fala de 3 pontos de uma vida. Ele fala de um caminho que nós devemos seguir. Ou melhor, não de um caminho, mas ele fala do caminho, ou o caminho. Ele diz: só existe um caminho que você pode andar, que te leva a Deus. Sou eu. Como se Jesus fosse uma estrada e a gente tivesse que andar nessa estrada que é Cristo, caminhando em Cristo, caminhando com Cristo. Só que daí ele diz mais: eu sou a verdade. Existe um versículo que diz que só existe uma coisa impossível para Deus: que Ele minta. O restante, toda a verdade que a gente precisa, está na sua palavra. E nós devemos mergulhar nessa palavra. Você não precisa mergulhar nessa palavra como um estudioso. Não, não é isso. Apesar que quanto mais fome você tiver da palavra, ou melhor, quanto mais alimentado você tiver da palavra, mais fome você vai ter dela. E isso vai te levar a querer conhecer mais da palavra. Mas aprenda a mergulhar nessa palavra como algo que você possa desfrutar. Assim como você come um bom alimento e você desfruta daquele alimento, desfrute da palavra de Deus. Aí tem algumas pessoas que dizem assim para mim: mas Maurício, é muito difícil. Eu também pensava dessa mesma forma. Eu tinha muita dificuldade em interpretação de texto no colégio. Português nunca foi o meu forte. Sempre fui muito bom em ciências exatas, matemática, tudo que envolve número, eu sempre gostei muito. Agora, português, que dificuldade. Sempre passava ali no 7.
E interpretação de texto era uma dificuldade tremenda. Quando tinha que fazer um resumo de texto, meu Deus. E eu me lembro que a gente não conhecia Cristo. A gente frequentava um centro espírita kardecista. E todos os domingos à noite a minha mãe fazia um culto no lar, sendo espírita. E ai dos filhos se não tivessem lá exatamente às 7 horas da noite, no domingo. 4 filhos homens, todos adolescentes, e a gente tinha que estar lá. A minha mãe abria o evangelho, cada um dos filhos lia uma parte e tinha que interpretar aquela parte. Quando chegava a minha vez, que desespero. Que sensação ruim. A minha mãe olhava assim para mim, ela me chamava de Má. Má, é a sua vez. E aí eu lia um parágrafo e ela dizia assim, agora pode explicar. E aí eu tentava resumir aquilo que eu tinha lido. Aí ela olhava assim para mim e falava assim, tu não explicou, tu resumiu. Explica. Aí eu fazia o resumo do resumo. Aí ela olhava assim para mim e falava assim, não deu certo. Alessandro, que é o meu irmão mais velho do que eu, explica o que ele leu. Então para mim sempre foi uma dificuldade muito grande. Mas aí eu me converti. E talvez assim como você, eu tinha uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia porque eu não entendia nada. E realmente a Bíblia parece muito confusa e muito difícil. Mas eu comecei a orar e pedir para o Senhor me ensinar. E aí eu comecei a ler a Bíblia e a Bíblia não parecia mais tão difícil como eu achava. E eu comecei a pegar gosto por ler essa Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. Um certo dia eu estava orando em casa. Isso já passado algum tempo, já tinha me convertido, já estava ministrando a palavra de Deus. Aquele monstro que era uma interpretação talvez não ficou tão difícil, porque agora eu tinha ajuda de quem? Do Espírito Santo. E num desses momentos de oração, eu sempre digo, eu não sei se eu cochilei, se eu tive uma visão, mas quando eu me dei por conta, isso era de manhã cedo, eu me lembro de uma voz que falou assim comigo, eu te ensinei a ler, e agora eu vou te ensinar a escrever. E aquilo ficou. Eu disse, meu, o que o Senhor quer com isso? E ficou. E aí às vezes a gente tem um Espírito Santo dentro de casa, que é a nossa esposa, né? E aí eu contei isso para mim, eu acordei ela, né? Um susto, disse, amor, eu preciso te contar algo. Aí eu contei isso para ela, ela disse assim, já te falei para tu escrever um livro. Aí eu disse, não tem nada a ver com isso, amor, deve ser outra coisa. Mas passou. Naquela mesma semana eu vou na casa de um amigo meu, um pastor, que ele tinha acabado de receber o primeiro livro que ele escreveu. Ele disse, Maurício, chegou hoje, cara, está quentinho, vamos abrir aqui para ver. E aí ele abre a caixa, ele me mostra o livro dele. Ele disse assim, olha aqui, cara. Eu disse, puxa, que bênção, né? Ele diz, estou escrevendo um segundo livro agora. Mas esse segundo livro, quem vai escrever são amigos meus, pastores, amigos meus. E cada pastor vai escrever um capítulo. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, vem cá, vou te mostrar um negócio no computador. Abriu a tela do computador e disse assim, tá vendo aqui, ó, os capítulos já? Era mais ou menos vida pastoral. Então, nessa vida pastoral, cada capítulo descrevia algo. A vida financeira, a vida ministerial, a vida pessoal, e tinha lá o tópico vida familiar. Aí ele assim, olha ali o nome de quem está do lado, de quem vai escrever. E aí quando eu olhei, ele disse, Maurício Celestino. Aí o Espírito Santo na hora falou assim para mim, se lembra? Que eu te ensinei a ler, e agora eu vou te ensinar a escrever.
Quando eu digo que o Espírito Santo ele se preocupa com as pequenas coisas, e ele te mostra nesses momentos que você está com ele, ouvindo a voz dele, coisas que você não vai encontrar na palavra de Deus, é porque ele quer que algo aconteça na sua vida, para que você possa ter uma vida em Cristo. Não chegou esse momento ainda de escrever esse capítulo, mas hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar novamente isso. Eu disse: Senhor, Tu és maravilhoso, porque às vezes a gente esquece, né, daquilo que o Senhor fala, da impressão que a gente tem no Espírito, de coisas que Ele ministra em nós. E aí vem o Espírito Santo numa tarde como essa, de sábado, e faz a gente lembrar de algumas coisas que Ele falou. Só que daí Ele continua dizendo que também Ele é a vida. Aí eu me recordo de um versículo, Gênesis 2:7, que disse que Ele pegou o barro, a argila, desse barro, dessa argila Ele formou o homem e soprou nas suas narinas, ou na sua narina, o fôlego de vida. Para nós, lá começa uma vida, do primeiro homem, Adão, e que vem até o dia de hoje. Mas quando ele fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele, é aqui que está a cereja do bolo desse versículo. Esse senão tem a conotação que nós precisamos atravessar por Cristo para chegar ao Pai. É como se o pastor Tiago tivesse aqui representando Cristo. Levanta, pastor Tiago, por favor. Pastor Tiago é Cristo, e o Maurício precisa chegar no Pai. Só que eu tenho que passar por Cristo. Eu não consigo ir nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu estou no caminho. Então eu preciso passar por Cristo. Como que eu vou fazer isso? Não existe outra forma. Cara, tu vai ter que mergulhar. Tu vai ter que entrar em Cristo. E a hora que tu sair do outro lado, tu já não sai mais como tu era. Porque você e Cristo estão fundidos num só. O Espírito do Senhor está em você em uma vida. Pastor, obrigado. E a gente precisa entender isso. Não existe mais Maurício sem o Senhor. Não existe. Não existe o profissional Maurício sem o Senhor. Não existe o esposo Maurício sem o Senhor. Não existe o pai Maurício sem o Senhor. Eu não consigo mais tirar daquilo que eu estou atravessando, daquilo que já está impregnado em mim, daquilo que já está dentro de mim. Eu não consigo mais. Claro que existe algo que nos afasta de Deus, e a Bíblia fala isso, que é o pecado. Mas o Senhor ama os pecadores e odeia, abomina o pecado. Ele ama quem você é. Sabe o que ele fala para Pedro, em uma das declarações dele? Ele diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Cara, olha o ponto que Cristo se sujeita de lavar os nossos pés. Será que nós somos dignos disso? Sendo que uma das declarações de João Batista também foi: cara, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés de Cristo. Ou quando Pedro é chamado na pesca maravilhosa, e Pedro chega depois de deixar o barco, e ele chega, e Jesus chega perto dele, ele vai andando para trás, ele se ajoelha e ele diz: eu sou pecador.
eu não mereço. E aí depois Jesus vem e ele diz: Pedro, é necessário que eu lave os teus pés. Ele está dizendo: cara, eu tenho que te purificar, eu tenho que te lavar, eu tenho que te remir, eu tenho que te limpar ao ponto de tirar toda a podridão que está em nós, e é Cristo quem faz isso. Pela nossa força a gente não consegue, por aquilo que nós somos nós não conseguimos. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar, só o sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Foi o sangue dele que foi derramado e nos deu uma nova vida. Não é o meu sangue, não é o sangue da minha esposa, das nossas filhas, não. Foi o sangue de Cristo. Em uma de suas declarações no Getsemane ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele fez isso por amor à minha vida, à tua vida, para que a gente pudesse ter uma vida completa nele. E isso é algo maravilhoso. E a gente só tem essa vida por completo através do quê? Do novo nascimento. Talvez a pergunta de Nicodemos, né? Como que eu faço para nascer de novo? É possível isso? Sendo eu velho, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus responde para ele, João 3,3: em verdade vos asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a oportunidade que Jesus nos deu de nascer de novo, de ser uma nova criatura. E uma nova vida, ou uma vida, nasce da água e do Espírito. É só você ir para uns versículos à frente que você vai ver uma história linda de uma samaritana que chega num poço para beber água. E quem marca o encontro com ela nesse poço é o próprio Jesus Cristo, aquele que dá vida, aquele que faz a gente nascer da água e do Espírito. E aí em João 4,14 ele diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Você é uma fonte de água. Rios de água viva fluem através de você. Você é uma fonte de água. Essa é a declaração do Senhor. Não é a minha declaração, mas é a declaração do Senhor dizendo: cara, você é uma fonte de água. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem, porque a gente está bebendo da melhor água. Mas eu também entendo que a partir do momento que o Senhor transforma a nossa sede em uma fonte de água, a gente tem que dar de beber para alguém. Você não consegue consumir toda a água que jorra de dentro de você.
a partir do momento que aquela samaritana recebeu essa palavra do Senhor, ela sai da onde ela estava, o poço de Jacó, ela vai até Samaria, e ela espalha pela cidade toda que tinha encontrado o Messias, aqueles que eles estavam esperando há tempo. Eles vão ao encontro de Cristo, e lá eles têm a certeza de que aquilo que ela estava falando era verdade. Eles fazem um convite para Jesus ficar em Samaria. Um judeu nunca entraria em Samaria, porque os samaritanos e judeus não se davam. Jesus fica lá por 2 dias, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e diz que uma grande parte dos samaritanos creram no Senhor Jesus. Olha a fonte de água que jorrou dessa mulher pecadora, que até então não tinha a fonte de água. Agora, quanto mais em você já tem o Espírito Santo, que essa data, cara, hoje é uma data muito especial, mas muito especial. Hoje, além do aniversário da igreja, a gente comemora a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, ele foi à frente da igreja católica, com 95 teses que o Espírito Santo de Deus deu para ele, confrontar aquilo que até então era tido como uma verdade absoluta. E ali começa a história dos evangélicos, dos protestantes, a nossa história, há 503 anos atrás. E dali começa a jorrar o quê? Uma fonte de água viva que se espalha para o mundo todo. Por causa de um cara que não estava conformado com aquilo que tinha sido ensinado, que ele viu que através da palavra era errado. E às vezes a gente deixa que alguém venha e feche o registro dessa fonte que já está em você. Você sem querer, você já acertou uma torneira e quebrou a torneira e começou a vazar água. Eu já fiz isso, algumas vezes por querer, outras sem querer, quando eu era menor. Cara, é muita água. Agora eu fico imaginando o Senhor dizendo que nós somos uma fonte de água que jorra. Você é essa fonte de água que jorra. Só que lá nessa conversa com Nicodemos, ele diz assim, cara, você precisa nascer da água e do Espírito. E lá no versículo de número 8, do capítulo de número 3, ele faz uma analogia com algo. E ele diz, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O que ele está dizendo? Cara, quem conduz a tua vida é o Espírito do Senhor. Não se prenda a algo, mas desfrute daquilo que você está vivendo nesse momento. Entendendo que se o Senhor te colocou em algum lugar, é porque o próprio Espírito, ou o vento do Espírito, te conduziu a esse lugar. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a partir do momento que essa vida, uma vida, está em nós, a vida de Cristo, nós não somos mais guiados pelos nossos desejos e interesses, mas nós somos conduzidos pelo Espírito do Senhor. Eu vou contar uma história rápida aqui. Toda quinta-feira a gente tem um projeto. A gente sai nas ruas aqui de Itajaí entregando marmitas.
Em média, a gente entrega 50 marmitas, todas as quintas. Tem semanas que a gente tem recurso, tem semanas que a gente não tem recurso, tem semanas que Deus envia provisão, e tem outras semanas que a gente ora para Deus enviar a provisão. Mas em todas essas semanas, o Senhor nunca deixou faltar o alimento, a marmita, o talher, a água, o suco, para a gente levar um pouquinho de comida para quem precisa. E às vezes as pessoas perguntam assim: puxa, mas vocês não estão alimentando aquele que quer ficar nessa condição? Um desses moradores, o nome eu chamo ele de pão, porque ele parece um pãozinho de tanta cachaça que ele toma. E ele parece um pãozinho, né, uma bisnaguinha, de tão inchadinho que ele é. E aí eu já conhecia um pouco da história dele, mas aí esses dias a gente parou e eu disse: Pão, conta um pouco da tua história. O Pão era casado há 7 anos atrás. A esposa dele engravidou, eles moravam em Ilhota, ele tinha uma profissão, e um dia a esposa dele veio para Itajaí, e quando foi atravessar a Contorno Sul, um carro veio e atropelou a esposa do Pão, e matou ela e o bebê de 7 meses. O Pão perdeu a mãe quando ele tinha 7 anos de idade, e o pai dele, ele nunca soube quem é. E a partir do momento que ele perdeu a esposa dele, a vida dele é nas ruas. O que consola ele é o álcool, a cachaça, o frio, o calor e os amigos de rua. E se ele começa a conversar muito sobre isso, ele começa a chorar, ele não aguenta. E aí nessas conversas ele olhou assim para mim e disse assim: eu sei tocar gaita, teclado, violão e mais alguns outros instrumentos, mas tudo isso eu só faço para Deus, eu não faço para o homem. Essa é a história do Pão. Quantos outros talvez tenham a mesma história, ou talvez um pouco pior? Não estou generalizando que todos tenham. A gente sabe que também a gente vai encontrar pessoas de má índole na rua. Mas a gente não pode julgar por aquilo que a gente vê. E o Pão, ele é muito educado. Esses dias ele passou lá na loja, e ele estava muito fedido. Aquela caatinga que infesta o ambiente. E aí ele sentou numa lata lá de tinta, e eu comecei a conversar com ele. Eu disse: Pão, tu precisa de um banho, né? Tá feio o negócio, né, Pão? Tá difícil hoje. Aí ele olhava assim para mim e dizia assim: eu tô sentindo, eu acho que eu preciso de um banho. Eu disse: pena que não tem chuveiro aqui, Pão, senão eu ia te botar debaixo do chuveiro, cara, para tu tomar um banho. Só que daí na outra semana a gente encontrou ele com a cabecinha raspada, a barba feita e uma calça da prefeitura, essas calças amarelas da prefeitura, né? Eu disse: ô Pão, tá trabalhando na prefeitura agora? Ele disse: não, me deram de presente. Só que quando a gente sai para fazer essas entregas, teve uma noite que a gente parou ali na Contorno Sul, quase ali perto do McDonald's, no semáforo ali, tinha um rapaz vendendo docinho. E a gente assim: ó, a gente está entregando marmita, tu quer uma marmita para comer depois? Tal. Ele assim: cara, não, eu não quero, mas tu vai ali no ginásio da Rua Uruguai, que é do lado onde era o antigo CREA ali, né? Lá tem a minha companheira e pode deixar lá. Aí a gente até riu e disse: puxa, agora a gente é delivery também, né? O cara pede, a gente vai entregar onde ele quer, né? Eu disse: tá, mas tudo bem, vamos lá. Aí embarcamos no carro, encontramos 2 moradores, entregamos marmita para ele. Depois encontramos mais uma jovem, que ela anda muito rápido, ela é muito ligeira. Se a gente não acelerar o passo, a gente não alcança ela.
E aí ela olhou assim para nós e falou assim: ó, eu vou pegar, mas vocês vão ali no ginásio, que tem gente ali que está precisando. A gente nunca tinha ido no ginásio. Quando a gente chega, que a gente faz a curva ali da Rua Uruguai, entre o ginásio e o CREA, que a gente para o carro, a gente vê 3 jovens saindo do CREA, atravessando ali o canteiro que tem no ginásio e indo para a Rua Uruguai. Nisso eu e a Rafa, a gente já saiu do carro, foi ver se tinha alguém que precisava de marmita e tal. E nesse CREA tem um vigilante. E a gente viu que o vigilante estava agitado, ele estava nervoso. E aí ele conversou com as pessoas que estavam com a gente entregando. Aí depois eu voltei, ele disse: olha, tem um rapaz escondido aqui dentro, que estava devendo droga para esses 3 rapazes, e eles estavam com uma arma para matar ele. Fica aqui até a polícia chegar, não saiam daqui, por favor. Aí quando ele falou isso para mim, eu fui lá dentro, conversei com o rapaz se tremia todinho. Eu disse: o que está acontecendo? Ele disse assim: eu estou devendo R$100 para eles de crack, e eles vieram para me matar. Eles estão armados. E aí a Dani saiu, foi até a Uruguai, disfarçou, e eles estavam esperando eles escondidos atrás de um muro. E aí a gente ficou lá, a gente chamou a polícia, a gente ficou lá acho que uma meia hora esperando a polícia chegar, para botar o rapaz dentro da viatura e levar embora. Aí eu pergunto para vocês: quem que nos conduziu lá? O vento sopra aonde Ele quer. O Senhor usou 2 pessoas para dizer que alguém precisava de marmita no ginásio, para a gente chegar lá na hora em que ele ia ser assassinado, para que esses rapazes fossem embora e ele pudesse ter a vida dele preservada, talvez por aquele dia. A gente precisa estar atento aonde o Espírito nos leva, a que o Espírito quer fazer. E eu vou encerrar com mais um versículo. Atos capítulo de número 2, versículo 1 e 2 diz assim: e a completar-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. O momento mais importante dos discípulos que seguiam a Cristo foi esse momento. Eles tinham perdido o seu líder. O seu líder voltou para sua casa, ao lado de Deus, à destra do Pai. Só que o seu líder, Jesus, ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar alguém. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai consolar vocês. Ele vai guiar vocês. Ele vai ser o advogado de vocês. Mas Ele também vai convencer vocês da justiça, do pecado e do juízo. Mas espera por Ele. Ele vai chegar. E todos estavam no cenáculo, reunidos num só lugar, orando, talvez louvando, talvez alguns lamentando porque Cristo foi embora. E aqui diz que, de repente, veio do céu um barulho semelhante ao quê? Um vento. Puxa, o mesmo vento que Jesus fala para Nicodemos que era necessário para levar a gente guiado pelo Espírito. Esse vento chega nesse lugar e soprando muito forte, esse som toma conta de toda a casa. Gente, eu não sou profeta pentecostal. Eu digo, eu sou profeta realista. Mas quando eu estava ministrando essa mensagem hoje, o Senhor, a impressão que eu tinha no meu espírito é da impressão muito forte do Espírito Santo nessa casa, nesse lugar.
não é para nós que estamos visitando, é para vocês que estão nessa casa, é para vocês que estão aqui a semana toda, é para vocês que estão aqui nos domingos de manhã, é para vocês que estão aqui nas orações, é para vocês que estão aqui cuidando um do outro. Hoje a gente só veio beber daquilo que o Senhor já está fazendo. Mas é para vocês dessa casa. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está conduzindo vocês a uma vida guiada por Ele. Não que não seja, já é. Mas aonde o Senhor levou vocês, o Senhor quer levar além. E para isso é necessário a gente parar e ouvir a sua voz. É necessário a gente beber da água para jorrar a fonte. É necessário a gente ser guiado pelo Espírito. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Tem uma coisa que eu gosto muito quando eu escrevo no WhatsApp. Dificilmente eu uso ponto, dificilmente eu uso vírgula, eu uso quando tem que usar, mas o que eu gosto mesmo de usar é os 3 pontinhos. Toda frase minha tem os 3 pontinhos, tudo tem os 3 pontinhos. Sei, eu sou gamado nos 3 pontinhos. E aí quando eu ficava olhando isso aqui que o pastor Tiago mandou, né? Essa porta com uma vida, eu via os 3 pontinhos sempre no final de cada vida. Eu disse, cara, o que isso quer dizer? E aí eu achei algo que há muito tempo atrás eu tinha visto. E o bom da internet é isso, né? Vasculha até achar aquilo que tu quer. Eu achei algo e eu quero fazer essa declaração. Que seja a declaração dessa noite, que diz assim: adoro reticências, aqueles 3 pontos intermitentes que insistem em dizer que nada está fechado, que nada acabou, que algo sempre está por vir. A vida se faz assim, nada pronto, nada definido, tudo sempre em construção, tudo ainda por se dizer, nascendo, brotando, sublimando, vivo assim, numa eterna reticência. Para que colocar ponto final? O que seria de nós sem a expectativa da continuação? Que essa seja a declaração para a visão de reino. Nada está fechado, nada acabou, algo sempre está por vir, tudo sempre em construção, tudo ainda por se dizer, nascendo, brotando, sublimando, vivo assim, numa eterna reticência em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te glorificamos, Senhor, e bendizemos ao teu santo nome. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por essa noite. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que tu és quem tem guiado essa igreja debaixo do teu propósito, confirmando passo após passo. Que a tua graça, Senhor, venha sobre todos aqueles que fazem parte desse ministério, dessa igreja, dessa comunidade, dessa família. Espírito Santo de Deus, que tu venha iluminar e dar sabedoria para cada um que congrega aqui. Que o vento do teu Espírito sopre, Pai. Sopre, Senhor. Oh Espírito Santo,
Assim como tu fez, Pai, no dia de Pentecostes, soprando do teu Espírito sobre todos que estavam reunidos naquele lugar, eu creio, Pai, que nesse final de semana, o mesmo Espírito está aqui, soprando, fazendo barulho, sussurrando, dando impressões ao espírito de cada um. Oh, Lamanachassou, vem Espírito Santo, conduza, Senhor, a tua igreja aonde tu queres, Pai. Oh, Senhor, tu és rei, Pai, tu és rei, Senhor. E nós cremos, Espírito Santo de Deus, no teu agir, Pai, no teu fluir, Senhor. E eu creio, Espírito Santo de Deus, assim como a declaração de Cristo sobre todo aquele que tem sede bebe, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que uma fonte está nesse lugar, Senhor, para saciar a sede daqueles que já estão e daqueles que chegarão, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, uma água pura, cristalina, radiante que vem de Ti, conduzida pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que a condução, Pai, daquilo que Tu queres, Senhor, para a vida dessa igreja, passe, Senhor, através da vida, Pai, do pastor Tiago, que a Tua bênção, Pai, a Tua sabedoria estejam sobre eles, Senhor, conduzindo, Pai, esse ministério, essa igreja, essa comunidade, essa família, de acordo com aquilo que Tu tens colocado no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a proteção sobre a sua família, guardando a vida deles, protegendo e livrando de todo mal. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Derrama de sonhos, projetos sobre a vida do Teu filho, sobre a vida, Senhor, dessa família, Pai, em nome de Jesus. Que Tu possas, Senhor Jesus, conduzir eles, Pai, ao lugar que Tu queres, Senhor, a um lugar de certeza e confirmação, Pai, de tudo aquilo que um dia Tu já ministrou e falou ao Seu Filho. Tua bênção, Pai, esteja sobre eles, sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Pastor Tiago, contigo, meu irmão. Não sei se eu me excedi, mas lá na igreja a gente não tem relógio. Lá na igreja é só no, assim, tá na hora, tá na hora. As pessoas podem ser muito diferentes. Aqui é capaz de ter 3 relógios. Irmãos, como eu estou feliz pelo sopro de vida do Espírito Santo que nós recebemos nessa noite. Maravilhoso, maravilhoso estar aqui, desfrutar. Vou levar essa palavra para mim e eu espero que o Espírito Santo também tenha encontrado espaço aí no teu coração para uma palavra, para uma frase, para uma verdade, e que você saia daqui dessa noite com algumas decisões de viver uma vida melhor, não através da tua força, mas a vida que flui de Cristo, através de Cristo. Em nome de Jesus, amém?
Amém, irmãos? Hoje é isso. Hoje é isso. Obrigado aos irmãos. Mais uma vez, só agradecer aos irmãos que visitam. Pastor Maurício, Igreja Chama e Vida, obrigado. Os irmãos que o acompanharam e nos prestigiaram nesse momento tão importante para nós. Obrigado aos irmãos, demais irmãos que nos visitaram. Amanhã nós temos mais 2 celebrações. Deixa eu convidar você aqui. Amanhã, domingo, é dia 1º de novembro. Nós vamos ter um café aqui de comunhão às 9h30. Não sei se você gosta de comer, eu gosto. Então, se você gosta, está convidado também. Então, amanhã às 9h30 da manhã, nós vamos tomar um café da comunhão aqui juntos, celebrar, comemorar o nosso aniversário. Vai ter bolo, aqueles bolo bem chique, bem bonito, que nós vamos só tirar foto. Ninguém vai poder comer o bolo, a gente vai só fotografar. Vai ser bênção. E aí à noite, às 19h30, mesmo horário de hoje, amanhã à noite, mesmo horário de hoje, tá certo? E aí na segunda eu espero que você já tenha uma programação aí da sua família. Sim, a ceia, né? Nós celebraremos a ceia amanhã à noite. Amanhã pela manhã nós vamos ter o café, o culto de celebração, e vamos celebrar a ceia amanhã à noite. Então fica o convite para os irmãos, eu sei que outros irmãos também que não estiveram hoje estarão amanhã, mas eu quero estender esse convite para você, tá bom? Para você, se puder vir celebrar conosco, será muito bem-vindo, tá bom, queridos? Fiquem de pé para nós encerrar. Obrigado mais uma vez aos irmãos, o esforço, a colaboração, a cooperação de tudo que foi feito. Muito obrigado, para que pudesse acontecer como foi hoje, do jeito que o Espírito Santo quis, desejou e assim o fez, em nome de Jesus, amém? Uma última palavra de oração, de gratidão, para nós nos despedirmos. Pai, estamos diante da Tua presença. Quando Tu chamasses o povo, dizendo para eles que sobre eles viria o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas, haviam, Senhor Jesus, centenas, dezenas e centenas de pessoas, quando o Senhor subiu aos céus, quando o Senhor deu essa declaração: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Pai, que nós estejamos em Jerusalém, que aqui seja a Jerusalém deste momento, aonde do alto, Senhor Jesus, o Senhor venha a soprar sobre nós, para nos transformar, para que ainda nas 2 celebrações que teremos amanhã, venhamos a receber o Teu sopro de vida, venhamos a receber a palavra profética vinda de Ti, venhamos receber os Teus ensinos que são profundos e que são duradouros na nossa vida. Pai, muito obrigado por essa noite. Queremos Te agradecer, Te louvar, Senhor Jesus, e pedir, Senhor, que o Senhor nos dê força para que venhamos a permanecer neste cenáculo, até que o Senhor confirme as Tuas promessas para nós, desses 2 dias que estaremos aqui. Muitíssimo obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença entre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, e que a comunhão vibrante, tocante, profunda do Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos vocês, da família de vocês, da casa, do lar, do trabalho, dos negócios, que tudo esteja abundantemente abençoado na vida de vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vão em paz, irmãos. Foi um prazer tê-los aqui. Em nome de Jesus, vão em paz.